Deus que fecha a boca dos leões, Senhor meu Deus. Nesta hora em que me coloco diante de Ti, trago comigo tudo o que vivi, tudo o que senti, tudo aquilo que carrego dentro do coração. Trago as vitórias que me alegraram, os momentos de coragem que me surpreenderam, mas também trago as dores silenciosas, os medos escondidos, as preocupações que insistem em rugir dentro de mim como leões em plena noite escura. E ao elevar esta oração, lembro-me da história de Daniel, que permaneceu firme mesmo quando tudo parecia contrário. Ele não confiou em homens, não confiou em decretos, não confiou em circunstâncias. Ele confiou somente em Ti. Hoje, Deus, eu quero aprender a confiar do mesmo modo. Sim, Pai, porque a vida tem sido uma sequência de desafios que muitas vezes eu não sei como enfrentar. Há dias em que acordo forte e determinado, mas há outros em que mal encontro forças para levantar. E é nesses dias que eu percebo o quanto preciso da Tua presença. O quanto o barulho dos meus próprios pensamentos pode se transformar em rugidos assustadores. O quanto a ansiedade pode tentar me devorar por dentro. O quanto as incertezas podem se tornar como leões cercando a minha fé. Mas eu oro, Senhor, lembrando que Daniel não venceu pela força, mas pela confiança no Deus que nunca falha. Ele foi lançado na cova porque permaneceu fiel, e não porque errou. Isso me faz entender que muitas vezes as lutas que enfrento não significam que o Senhor se afastou, mas que está preparando algo maior. Daniel não entrou na cova sozinho. Ele entrou acompanhado pela Tua fidelidade. E eu também quero entrar em cada desafio acompanhado pelo Teu cuidado. Deus, quando olho para minha vida, vejo tantas covas simbólicas, vejo covas feitas de decisões difíceis, de momentos de pressão, de noites em claro, tentando entender o que fazer. Vejo covas de relacionamentos quebrados, de palavras mal expressas, de feridas emocionais que parecem não cicatrizar. Vejo covas de expectativas que não se cumpriram, de portas que se fecharam, de oportunidades que passaram e me deixaram com a sensação de atraso. Mas também vejo covas construídas dentro de mim, a cova da dúvida, a cova da comparação, a cova do cansaço, a cova da culpa, a cova das vozes que dizem que eu não sou suficiente. E mesmo assim, Pai, eu sei que nenhuma dessas covas é maior do que o Teu poder. Nenhuma situação é mais profunda do que a Tua graça. Nenhuma madrugada é mais escura do que a Tua luz. Nenhum leão é mais forte do que a Tua autoridade. E por isso, eu venho a Ti, porque eu sei que Tu és o Deus que fecha bocas, o Deus que intervém, o Deus que entra na noite, o Deus que permanece quando todos vão embora, o Deus que vê cada lágrima que ninguém percebe, o Deus que transforma medo em força e caos em testemunho. Quando penso na noite que Daniel enfrentou, imagino o silêncio pesado, a respiração dos leões ecoando, as sombras movendo-se sobre as paredes da cova, mas acima de tudo, imagino o Teu anjo ali. Não apenas como proteção, mas como companhia. Porque Tu não deixaste Daniel sozinho nem por um instante. Ele não sabia o que iria acontecer ao amanhecer, mas sabia quem estava com ele durante a noite. E, Senhor, é isso que eu também preciso. A certeza de que Tu estás comigo no escuro, nos momentos confusos, nos dias de aflição. Quantas vezes, Deus, eu tentei resolver tudo sozinho? Quantas vezes carreguei pesos que não eram meus? Quantas vezes confiei nas minhas próprias forças e acabei cansado, frustrado, abatido? Quantas vezes duvidei quando deveria simplesmente entregar? Hoje, eu Te peço perdão por isso. E peço que me ensines a depender de Ti não apenas quando a cova se abre, mas também quando o caminho está tranquilo. Ensina-me a Te buscar antes do problema, durante o problema e depois dele. Ensina-me a não esperar a dificuldade chegar para dobrar os joelhos. Ensina-me a viver uma fé diária, constante e profunda. Pai, quando Daniel foi lançado na cova, a maioria das pessoas acreditou que seria seu fim. Os acusadores comemoraram, o rei lamentou. Os guardas obedeceram. E mesmo assim, Tu tinhas preparado um desfecho completamente diferente. Isso me lembra que, por mais que outros opinem sobre minha vida, Tu és quem determina o final da história. Por mais que me julguem, critiquem, rejeitem ou desvalorizem, Tu és quem me vê de verdade. Tu és quem conhece o meu coração. Tu és quem sabe o que planto no silêncio. Tu és quem sabe o preço das minhas batalhas. O olhar dos homens é limitado. O Teu é eterno. E por isso, eu descanso em Ti. Senhor, fecha a boca dos leões que rugem contra a minha alma. Fecha a boca do medo que tenta me convencer de que não vou conseguir. Fecha a boca da ansiedade que tenta tomar o controle da minha mente. Fecha a boca da preocupação que insiste em antecipar sofrimentos que talvez nem aconteçam. Fecha a boca do desânimo que tenta paralisar meus passos. Fecha a boca das palavras de derrota que às vezes eu mesmo digo a mim. Fecha a boca das mentiras que o inimigo tenta plantar. Fecha a boca dos ataques espirituais, emocionais e mentais que tentam me enfraquecer. Mas ao mesmo tempo, Senhor, abre aquilo que precisa ser aberto.
Abre caminhos onde não vejo saída. Abre portas que ninguém pode fechar. Abre oportunidades que estão alinhadas ao teu propósito. Abre minha visão para compreender o que tu estás fazendo. Abre minha mente para entender o que preciso mudar. Abre meu coração para receber o novo que o Senhor deseja derramar. Abre meus passos para caminhar na direção certa. Abre minhas mãos para segurar o que é teu. Abre meus ouvidos para reconhecer tua voz. Abre minha fé para confiar além do que sinto. Deus amado, tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. És o Deus que sustentou Daniel, que deu força a Davi, que guiou Moisés, que protegeu Elias, que restaurou Jó, que levantou Esther. És o Deus que cura, que liberta, que o transforma, que acalma tempestades, que ressuscita sonhos e que derrama paz onde antes havia tormenta. És o Deus que faz da cova um palco de vitória. És o Deus que usa aquilo que seria minha queda para se tornar uma prova da tua grandeza. E por isso eu declaro que, assim como Daniel saiu ileso, eu também sairei dos meus desafios. Sairei mais forte, mais sábio, mais maduro, mais consciente da tua presença. Sairei entendendo que cada lágrima teve propósito, que cada silêncio teve direção, que cada porta fechada teve proteção. Sairei sabendo que não perdi tempo, mas fui moldado. Sairei com fé renovada, com esperança restaurada e com uma história que glorifica o teu nome. Senhor, eu entrego a ti tudo aquilo que não posso carregar. Entrego os medos que escondo, entrego as dores que disfarço. Entrego as batalhas que luto sozinho. Entrego o que não sei resolver. Entrego o que me preocupa. Entrego o que me prende. Entrego o que me afasta da tua paz. Entrego meu futuro, meu presente e meu coração. E ao entregar, encontro descanso, porque acima de tudo eu sei, tu és o Deus que permanece comigo. O Deus que não dorme. O Deus que não desiste. O Deus que não se atrasa. O Deus que não falha. O Deus que está comigo na cova, na saída da cova e no caminho depois dela. O Deus que prepara, que sustenta, que capacita. O Deus que transforma cada noite em testemunho e cada cova em vitória. Assim eu oro, assim eu creio e assim eu descanso. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Se gostou, se inscreva no canal e receba mais vídeos como esse.